Trezor ou Ledger? Qual das duas será a melhor carteira física de criptomoedas e qual vale mais a pena comprar hoje em dia? No vídeo de hoje eu vou comparar todas as carteiras dessas duas linhas para a gente poder descobrir qual é a melhor delas para você no final desse vídeo. E olha, para já começar a gente precisa definir aqui o que faz uma carteira ser melhor ou pior do que a outra, né? E isso aí eu já vou adiantar que é uma coisa que varia de pessoa para pessoa, porque a gente precisa saber quais são as características que você mais valoriza. Eu escolhi 3 características aqui, que são a segurança, o suporte para blockchains e a usabilidade dele e também a intuitividade, o quão fácil é utilizar aquela carteira. E bem, a gente vai analisar esses 3 pontos e eu vou começar aqui pelas carteiras de entrada, as carteiras mais baratas da Trezor e da Ledger, e a gente vai analisar primeiramente a Trezor One. Você pode encontrar ela para comprar, tanto para você importar de fora, quanto para você comprar aqui dentro do Brasil. Inclusive esse vídeo não é patrocinado, mas uma loja legal é a CryptoBR, eles têm opções muito boas e a gente pode encontrar essa carteira na média ali dos 400 até 700 reais, se você acabar pagando um pouco mais caro. De features de segurança, ela tem um chip seguro para armazenar chaves privadas de maneira offline, então ela é air-gapped, assim como toda carteira de cold wallet precisa ter. Ela tem um firmware de código aberto, permitindo auditoria e transparência, o que significa basicamente que ela é de código aberto. Software é o nome que a gente dá ali para o código de um produto digital, né? O firmware é basicamente a versão para um produto de hardware, para um produto físico que você vai utilizar. Eles têm também PIN e senha para proteger o acesso à carteira. Suporte para frases sementes, para recuperação em caso de perda ou dano ao dispositivo. E para ser sincero, essas são features bem básicas mesmo, elas são importantes, mas não é nada muito diferente do que você vai esperar por aí. Suporta Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash e outras, que no caso são mais de 1.800 criptomoedas. Usabilidade, ela tem uma interface de usuário bem simples e intuitiva, que na minha visão é ideal para iniciantes. Eu gosto mais inclusive do que a interface da Ledger, e ela é uma versão de entrada, então o material que ela é feita claramente não é exatamente o melhor material do mundo. Você consegue perceber ali que tem plástico, que tem borracha, não é uma coisa tão firme, tão bem feitinha assim quanto a Model T. Cara, é a mesma coisa de você comparar um celular barato da Samsung, daqueles de 400 reais, com um iPhone. Cara, o iPhone ele tem a parte de trás dele feita de vidro, a lateral é de metal, então você vê ali que é um material muito mais bem feito. Faz uma grande diferença na hora de utilizar? Não, mas é legal ter, né? Vamos ser sinceros, um materialzinho bacana é tudo de bom. E aí a gente tem como produto da Ledger a Ledger Nano S, que tem ali um preço médio de 500, 600, 700 também. Cara, eu encontrei um pouquinho mais caro do que a Trezor, mas aí realmente vai ser questão de sorte. As duas foram feitas ali para competir mais ou menos na mesma coisa. E aí ela tem basicamente as mesmas features de segurança que a Trezor, só que a diferença é que o firmware dela é proprietário, o que significa que é de código fechado. Houveram algumas auditorias e comprovam sim que a Ledger é uma carteira extremamente segura, mas ela é de código fechado. A gente tem ali como blockchains suportadas mais de 1.500, que é a informação aqui. A interface dela é bem simples e intuitiva também, é um pouco menos do que a da Trezor, até porque o visor é bem mais pequenininho. O formato dela é bem mais discreto. Se você quiser utilizar ela aí para poder transportar o seu patrimônio de um lugar para o outro, com certeza essa vai ser a opção mais difícil de entenderem ali o que você está fazendo, porque ela parece muito com um pendrive. Então é uma coisa que dificilmente alguém vai entender que é uma carteira de criptomoedas sem olhar muito bem olhadinho. A Trezor, ela já tem aquele formato dela que é mais característico. Você bate o olho e você fala, isso aí é uma Trezor. Agora, mesmo um usuário de Ledger, ele não vai identificar perfeitamente se vê de longe ou rapidinho, por aí vai. Então, ela é um pouco mais discreta. Entretanto, isso significa também que a gente tem um visor bem menor, o que acaba tornando um pouquinho mais difícil, na minha opinião, de utilizar do que a Trezor.
Aí, em questão de comparação de qual que é a grande diferença entre elas, eu separei algumas coisinhas aqui. Para começar, a maioria dos usuários considera a Ledger Nano S bem segura e fácil de utilizar, mas a maioria dos usuários também relatou que a interface do usuário pode ser um pouquinho confusa. Então é uma coisa que você vai precisar acostumar ali, mas com o passar do tempo acaba sendo uma coisa mais prática na visão do grande público. A gente tem ali também a comunidade da Ledger, que é muito grande, principalmente aqui no Brasil, as pessoas gostam mais de utilizar a Ledger. Isso significa também que você vai ter uma facilidade maior de encontrar outras pessoas que entendem sobre o assunto, que gostam de criptomoedas e por aí vai. Mas entre essas duas, qual é a mais segura? Cara, é um pouco difícil de dizer, porque por mais que ambas sejam muito baratas, elas têm todas as funcionalidades de segurança que a gente espera de uma cold wallet. Elas com certeza não são as melhores, nenhuma das duas, nem os modelos de ponta, porque a gente tem algumas carteiras como a Cold Card, que é uma carteira só para Bitcoin e ela também tem várias features de segurança impressionantes. Então não tem nem como competir em termos de segurança bruta com uma carteira dessas. Por outro lado, dá pra gente decidir qual que é a melhor em termos de segurança de uma para outra, e para mim isso se define no firmware delas. Cara, o da Ledger é um firmware proprietário e ele é de código fechado. Eu fico mais tranquilo utilizando um produto de código aberto. Para mim, a Trezor acaba sendo uma opção melhor neste quesito, mas a gente ainda tem toda a questão ali de que tem uma auditoria feita, tudo mais, é comprovada a segurança, só que, cara, não sei. Eu gosto mais da gente ter esse código aberto aí realmente. Em resumo, a Trezor One oferece maior transparência devido ao seu firmware de código aberto e a Ledger Nano S oferece um nível de segurança adicional com o seu chip, né, com o seu hardware. Mas qual que tem o maior número de blockchains suportadas? Cara, nesse caso é a Trezor One, que suporta aí mais de 1.800 criptomoedas, e a gente tem uma interface mais intuitiva, na opinião da maioria das pessoas, inclusive na minha. A gente tem uma interface mais intuitiva na Trezor One do que na Ledger. Então fica um ponto aí para Trezor One. E aí a gente tem alguns fatores a serem considerados, né? Cara, a Trezor One geralmente é mais barata do que a Ledger Nano S. Então isso fica um ponto muito bom em questão de custo-benefício. E a gente tem um suporte a blockchains maior nessa Trezor One. Ambas as carteiras são consideradas muito seguras, mas na minha visão é mais transparente a Trezor One também. A Ledger Nano S possui alguns recursos adicionais, como a capacidade de gerenciar tokens RC20, que são os tokens que vivem dentro da blockchain da Ethereum diretamente no dispositivo dela, mas isso aí é uma utilização bem nichada. Vamos ser sinceros, não é sempre que isso aí vai ser um grande ponto de diferencial. Então, na minha visão, a Trezor One acaba sendo um pouco superior, entretanto, a Ledger um pouco mais acessível no Brasil, a gente encontra mais dela. Então, vai realmente ser uma questão de preço. Na minha visão, a Trezor faz mais sentido. Agora, essa é a comparação dos produtos de entrada. E, para ser sincero, a gente tem uma situação um pouquinho diferente quando a gente fala dos produtos de ponta, que são, claro, aqueles produtos ali mais feitos para especialistas, pessoas que já estão bastante tempo no mercado, pessoas que têm um capital bacana para colocar e, claro, pessoas que querem prezar muito pela sua segurança. Esses produtos, eles já são um pouco mais caros. A gente encontra ali uma média de preço do produto da Trezor lá para os 1.200 e dos produtos da Ledger mais ou menos 1.200, e esses preços já variaram bastante. Eu já encontrei uma Trezor para comprar por mais de R$2.000, então fica uma coisa aí de média. Você precisa entender bastante aí a questão do preço que você está encontrando. Em questão de segurança, ambas oferecem um altíssimo nível de segurança, ambas com chip seguro e certificado, e firmware, uma de código fechado e outra de código aberto, né? No caso, a Trezor é de código aberto e a Ledger é de código fechado. E aí, como funcionalidades, a gente tem para a Ledger Nano X suporte para mais de 1.800 moedas, tela touchscreen maior do que a da Nano S, mas ainda assim ele ainda parece com um pendrive, então a tela ainda é menor do que a da Trezor. Conectividade Bluetooth para uso com o smartphone, bateria interna para uso em movimento, suporte para Ledger Live, um aplicativo de gerenciamento de criptomoedas. Isso aí é uma coisa muito boa, que tem um aplicativo da própria Ledger. Então, é uma coisa que você não precisa ficar se preocupando.
Já a Trezor Model T tem suporte para mais de 1.600 criptomoedas, uma tela touchscreen grande e colorida, e ela é bem maior em comparação do que a da Ledger, um slot para cartão microSD para backup e armazenamento adicional, suporte para Shamir Backup, um método de backup mais seguro, e integração com o Trezor Switch, um software de gerenciamento de criptomoedas. Além disso, ela tem uma compatibilidade também com a Exodus, que é uma carteira hot wallet muito conhecida, gratuita para você utilizar, mas que pode acompanhar a segurança da Trezor se você tiver uma. Agora, por outro lado, essa é uma carteira de código fechado, mesmo eu considerando o fato de ser um firmware de código aberto na Trezor uma coisa positiva. Então, aí a minha hipocrisia do dia. Em questão de usabilidade, na minha visão, ambas são muito intuitivas, mas o problema ainda se repete em ambos os casos. A gente ainda tem uma interface um pouco mais confusa, mais complicada de você entender no início para a Ledger, mas depois que você se acostuma, fica uma coisa muito mais consistente. A Trezor, ela é bem intuitiva, bem fácil de você pegar, mas você vai sempre ficar ali naquela dorzinha de cabeça quando você precisa usar. Em questão de design, a Ledger Nano X de fato ela é bem mais bonita, principalmente por causa do formato e da descrição que ele tem também, né? Que a gente está falando de uma carteira que parece muito com um pendrive. Então, para você colocar no seu bolso, na sua mala, ninguém vai questionar. Você pode levar o valor de uma casa para a Europa e ficar para lá para sempre. Então, se você quer ter uma verdadeira propriedade dos seus ativos, você vai fazer isso por meio da Ledger. Na minha visão, ela é muito mais interessante para essa finalidade. Ela é realmente bem mais discreta. Mas a Trezor, ela, cara, eu sinto que ela tem um material um pouquinho melhor. Então fica aquela coisa. Eu, pessoalmente, deixo a minha carteira bem quietinha no fundo da minha gaveta para nunca mais ser utilizada. Então ela realmente fica bem quietinha ali. Eu não sinto falta. Então essa questão para mim não faz muita diferença, mas depende da finalidade que você está procurando a sua carteira. Em questão de qual é mais segura. A segurança das duas é muito boa, mas é aquela coisa. A Ledger, ela é um pouco menos transparente do que a Trezor. A gente tem ali em questões de atualização do firmware. A Ledger Nano X recebe atualizações de firmware com mais frequência se a gente comparar com a Trezor Model T. E o suporte ao cliente é bacana para ambas as empresas, ambas têm um suporte online, mas a Ledger possui uma comunidade online mais ativa. O próprio pessoal da Ledger vai conseguir te ajudar, tipo, o pessoal que gosta de utilizar a Ledger vai conseguir te ajudar se você não conseguir um suporte da empresa. Voltando para a questão da segurança, ambas têm algumas features legais e no caso da Ledger Nano X, a gente tem um chip seguro com certificado EAL5+, um firmware de código fechado, conectividade Bluetooth que pode ser um ponto de ataque, tá? Isso aí é uma coisa legal de ser mencionado porque ela é air-gapped, mas tem Bluetooth e ela tem atualizações de firmware regulares. Então toda hora vai acontecer essas atualizações, você pode ficar tranquilo que o seu sistema não vai ficar desatualizado e isso aí ajuda em questão de segurança. Com o caso da Trezor, a gente também tem um chip seguro com certificado EAL5+, o firmware é de código aberto, permitindo auditoria independente, o slot para cartão microSD serve para ter um backup seguro, tem o suporte para Shamir Backup, que é um método mais seguro ainda de backup, e atualizações de firmware acabam sendo menos frequentes. Em resumo, a Ledger Nano X oferece um nível de segurança comparável ao Trezor Model T, com a vantagem de atualizações de firmware mais frequentes. O Trezor Model T oferece maior transparência com firmware de código aberto e métodos de backup mais seguros. Mas qual delas é a mais intuitiva? A Ledger Nano X tem uma interface simples e direta com menos opções, tela touchscreen menor, botões físicos para navegação, integração com o aplicativo Ledger Live para facilitar o gerenciamento de criptomoedas, e a Trezor Model T tem interface mais complexa com opções de personalização, tela touchscreen grande e colorida, suporte para touchscreen e botões físicos para navegação, integração com o software Trezor Switch para gerenciamento de criptomoedas. Em resumo, a Ledger Nano X oferece uma experiência mais simples e direta para iniciantes e a Trezor Model T oferece mais flexibilidade
qualidade e opções para usuários experientes. Então, na minha visão, a gente tem essa questão de qualidade bem mais relacionada com as suas preferências. Se você for um iniciante e se você estiver prezando ali pela sua segurança mais no dia a dia, provavelmente a LED vai ser mais interessante para você. Agora, se você for um cara que utiliza muito o mercado de criptomoedas, entra e sai toda hora e por aí vai, você deixa dentro da sua casa mesmo a sua carteira guardadinha ali dentro. Então, nesse caso, na minha visão, a Trezor vai ser melhor para você. Além dessas carteiras, a Ledger tá para lançar a Ledger Stacks, que parece um celular e é o iPhone das carteiras de criptomoedas. Mas ele ainda não foi lançado e com certeza quando for lançado não vai ser muito barato. Provavelmente vai ser um pouco difícil de conseguir aqui no Brasil. Entretanto, eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas que vai ser um aparelho muito interessante, mas a gente não tem comparação para fazer porque a Trezor não está oferecendo um produto semelhante e eles não têm mostrado nada em questão de lançamento com algo assim para competir nesse ramo. Se lançar, a gente faz um outro vídeo aqui comparando a Ledger Stacks com a Trezor, sei lá das quantas. Mas eu preciso te alertar uma coisa muito importante. Por mais que eu tenha essas considerações sobre a Trezor e a Ledger, é importante dizer que para você, o melhor pode nem mesmo ser uma carteira fria. Porque, cara, querendo ou não, mesmo sendo a mais barata, a gente ainda tem um comprometimento financeiro bem grande ali. E, dependendo do seu caso, pode valer mais a pena você utilizar uma carteira de hot wallet. Dependendo do seu caso, vale mais a pena você nem precisar de uma carteira, comprar por meio de um ETF. Então, a gente tem várias maneiras diferentes para você poder fazer a sua custódia de criptomoedas. E nesse vídeo aqui, eu te explico qual que é a melhor carteira de criptomoedas para você utilizar, independente de qual tipo de investidor você é. Então, clica nesse vídeo aqui para você descobrir qual que é a melhor carteira para você usar.